Fala, corredor! Seja muito bem-vindo ao canal Corredor de Rua. Se você é novo por aqui, meu nome é Adolfo Neves. Hoje vamos falar sobre como correr rápido com uma frequência cardíaca baixa. Se você já tentou manter uma frequência cardíaca baixa durante uma corrida, já deve perceber o quanto é difícil e algumas vezes quase impossível. Então hoje vou falar o quão devagar você deve correr nos seus treinos leves e como calcular a sua zona de treinamento de frequência cardíaca. E também vou compartilhar dicas de como melhorar a sua forma de corrida e como você pode finalmente correr mais rápido com uma frequência cardíaca mais baixa. Correr devagar ou na zona 2 é crucial para construires uma boa base aeróbica forte e melhorar a sua resistência em geral. Primeiro ponto, como deve ser as suas corridas leves? Bom, você deve ser capaz de manter uma conversa nesse ritmo. Correr com um amigo ou um colega ou simplesmente bater um papo com alguém é uma ótima maneira de avaliar se você está correndo na intensidade certa. Também existem algumas calculadoras online que são excelentes, como a calculadora de Jack Daniels, onde você pode inserir resultados das suas corridas recentes ou estimativas de aptidão aeróbica para obteres um guia das suas zonas de treinamento, incluindo a zona 2, onde o seu ritmo leve deve estar. Segundo ponto, como calcular as suas zonas de treinamento de frequência cardíaca. Se você busca por precisão, vai querer calcular as suas zonas de treinamento de frequência cardíaca. Existem 3 maneiras para fazer isso. A primeira é a calculadora online. Estas são as mais generalizadas, mas darão-lhe uma ideia aproximada. O segundo é o teste de laboratório. Para obter os melhores dados, você pode fazer testes de limiar de lactato e VO2 máximo em laboratório, que são os mais precisos. E também é o que a maioria dos corredores não tem acesso. E por último, o método Faça Você Mesmo, mais conhecido por DY. Você vai precisar calcular sua frequência cardíaca máxima e a sua frequência cardíaca em repouso. Para o método DY, use um monitor de frequência cardíaca, de preferência uma cinta peitoral ou uma braçadeira, que são os mais precisos do que os sensores embutidos em relógio. Você pode testar sua frequência cardíaca máxima fazendo uma série de corrida intensa com um intervalo de 400 metros ou um sprint em subida, ou use dados anteriores de esforços semelhantes. Terceiro ponto, como encontrar a sua frequência cardíaca em repouso. Para calcular a sua frequência cardíaca em repouso, recomendo medir a sua pausa mais longa pela manhã por 2 a 3 dias. Atualmente, os relógios já são bastante precisos para darem esses dados de frequência cardíaca em repouso. Então, use esses dados que já estão disponíveis para você. Para simplificar, digamos que a minha frequência cardíaca máxima seja 190 e a minha frequência cardíaca em repouso seja 80. A frequência cardíaca de reserva é a diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca em repouso, ou seja, é a diferença entre esses dois números. Quarto ponto, calculando a sua zona de frequência cardíaca. Usando a zona de frequência cardíaca, podemos calcular a nossa zona de treino. No Z1 é de 50 a 60% da frequência cardíaca. Isso serve para corridas de recuperação bem leves. No Z2 é de 60 a 70% da frequência cardíaca para corridas leves em ritmo de conversa e em algumas corridas de longa distância. No Z3 é de 70 a 80% para corridas de intensidade moderada. No Z4 é de 80 a 90% para treinos de limiar de lactato ou treinos ritmados. E por último, zona 5, de 90 a 100%, serve para corridas de sprint curto
ou finalização de uma prova de corrida. Então, para a zona 2, com uma frequência cardíaca máxima de 190 e uma frequência cardíaca em repouso de 80, a nossa reserva de frequência cardíaca é de 110. Multiplica esse valor por 0,6 para a extremidade inferior da zona 2 e adiciona a frequência cardíaca em repouso, o que dá 146 BPM. E para a extremidade superior, multiplica esse valor por 0,7 e adiciona a frequência cardíaca para obter 157 BPM. Portanto, a zona 2 seria entre 146 e 157 BPM. Quinto ponto, praticando a corrida com baixa frequência cardíaca na zona 2. Agora que temos acesso às informações, como podemos usá-lo? Bom, a prática é fundamental para melhorarmos a nossa base aeróbica. Para as suas corridas leves, que devem representar cerca de 80% do seu volume semanal total, procura manter sempre na zona 2. Defina alerta no seu relógio para a sua frequência cardíaca quando estiver demasiadamente baixa ou alta. Inicialmente, correr na zona 2 pode parecer demasiadamente lento, mas com tempo e consistência, o seu ritmo vai melhorar. Pode ser necessário caminhar ocasionalmente para manter a frequência cardíaca baixa, mas à medida que a sua condição física melhora, você naturalmente será capaz de correr mais rápido com a mesma frequência cardíaca. Sexto ponto, deixe o ego de lado. Você vai precisar ser paciente e deixar o ego de lado, porque é apenas um processo. Muitos corredores querem postar tempos muito rápido nas redes sociais, mas a verdadeira melhora vem ao abraçar as corridas mais lentas e leve. Continue firme e com o passar do tempo, você vai correr mais rápido e com a mesma frequência cardíaca mais baixa. E nem vai precisar mais monitorar tanto a sua frequência, porque você irá desenvolver uma percepção de esforço de como o seu corpo está se comportando. Sétimo ponto, fatores que afetam a sua frequência cardíaca. Por último, é importante lembrar que fatores como a temperatura, hidratação podem afetar a sua frequência cardíaca. Em climas mais quentes ou durante o verão, a sua frequência cardíaca pode subir. Então, é importante desacelerar e manter-se hidratado para continuar correndo eficientemente na zona 2. Bom, galera, por hoje é tudo e espero que eu tenha ajudado com estas informações e, como sempre, o meu objetivo é compartilhar informações para ajudar vocês a correrem de forma eficiente e sem lesões. E se tiveres uma dúvida ou uma sugestão, por favor, deixa aqui abaixo nos comentários que eu farei o possível de respondê-lo. E você que está assistindo esse vídeo, galera, você é o principal patrocinador deste canal, então te convido a se inscrever e a compartilhar o link deste canal com os demais corredores para vocês me ajudarem a bater a meta de 15 mil inscritos até dezembro, galera. Vamos que vamos! E se você quiser ajudar o canal de forma mais próxima, te convido a se tornar membro do canal.